Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos online através do Centro Espírita Capitão Vendramin, Instituição de Amparo Arca de Noé, para levar até vocês mensagens edificantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que as nossas reuniões públicas do Centro Espírita Capitão Vendramin são realizadas aos domingos, das 19 às 20 horas. Temos também evangelização infantil, atendimento fraterno, passe de cura. E atividades também da Instituição de Amparo Arca de Noé. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas em conhecer os trabalhos da instituição ou receber algum atendimento lá no Centro Espírita, é só procurar a direção da casa. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a indulgência. Antes de iniciarmos a leitura da nossa mensagem, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, aos Espíritos de Luz e ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, para pedirmos proteção, amparo, conforto, levando até os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, tudo aquilo que eles merecem, que eles necessitam. Que Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, os irmãos de luz possam nos amparar, nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja. Esse item, a indulgência, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Essa passagem de Jesus, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus reuniu muitas pessoas e fez um sermão das bem-aventuranças. E esse item, a indulgência, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16 a 18. É uma explicação que os Espíritos trouxeram sobre a indulgência. Então nós vamos ler alguns trechos para vocês de espíritos que se manifestaram em reuniões que Kardec fazia na França, no ano que ele escreveu o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele recebia esses espíritos que se manifestavam nessas reuniões e eles transmitiam essas mensagens. Então, o que eles vêm trazer para a gente sobre a indulgência? O que é a indulgência? Indulgência significa disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dúvida. É o perdão, é a misericórdia que nós temos que ter para aqueles irmãos que erram. E nós estamos incluídos no meio desses irmãos. Porque assim como nós pedimos indulgência para aqueles irmãos que erram, nós também pedimos indulgências para os nossos erros. A partir do momento que a gente se arrepende, que a gente reconhece que erra, porque somos imperfeitos, estamos evoluindo, temos que ser indulgentes. Primeiro com a gente mesmo e depois com os nossos irmãos. Então, o que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 16 a 18, sobre a indulgência? Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce e fraternal que todo homem deve ter
para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou seja, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma excusa plausível, séria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? E que vós que censurais, não terias feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando pois julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena os que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós que proclamais tão alto, anátema, tenhais, talvez, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Isso é uma mensagem, esse trecho que eu li é uma mensagem de um espírito protetor que se manifestou numa reunião de Kardec, lá na França, em Bordeaux, 1863. E aqui ele fala que nós devemos ser indulgentes para com os outros e severos para conosco mesmo. Porque é muito fácil julgar o que o outro faz. Mas e eu? Onde eu estou errando? Eu tenho que ter olhos de críticas para mim, porque eu preciso reconhecer os meus erros primeiro, do que apontar os erros do meu irmão. Porque às vezes eu aponto um erro no meu irmão, um erro que eu mesmo estou cometendo. Segundo item, 17. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela os achas para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, ele mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre a falta dos homens, e velando-os assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos, e sobretudo pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor sublime dessas palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tão pouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não fez, e ainda menos do mal que se fez, fosse esse mal esquecido.
Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar no novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis de estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa. Infatigável que Jesus vos ensinou, pregai como Ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra. Visível aos olhos do corpo e como a prega ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sob os seus passos. Ele vos conduzirá ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz, escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No cume está a glorificação. Essa mensagem veio de João, bispo de Bordeaux, 1862. Então a gente percebe aqui que nós rogamos ao Pai, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente reza essa oração, mas na hora de colocar em prática, a gente fica julgando, condenando aquele que errou. Então, como que nós podemos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas se nós condenamos o outro, julgamos o outro, apontamos os defeitos do outro? Isso não é a verdadeira caridade. A indulgência, ela faz parte da caridade quando a gente coloca amor no perdão. Perdoamos, mas compreendemos que a pessoa errou, que tem que ter uma segunda chance, assim como nós. A espiritualidade sempre coloca em nossos caminhos oportunidades de enxergarmos os nossos erros e nos melhorarmos. Então nós temos que perceber isso no outro também, ao invés de apontar o defeito. Eu coloco a trave no olho do outro, condenando essa trave. Mas é a trave que eu carrego no meu olhar. Eu tenho que tirá-la primeiro, para conseguir enxergar que o outro erra tanto quanto eu. Então essa mensagem vem esclarecer isso. Que devemos pedir perdão a Deus pelas nossas ofensas, do mesmo jeito que nós perdoamos quem nos ofendeu. Porque se Deus pode me perdoar, eu também posso perdoar o meu irmão. O perdão liberta todo aquele sentimento que aquela pessoa me trouxe. O que ele fez, ele vai responder. A justiça vai ser feita para ele. Mas eu estou fazendo a minha parte de libertar o sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de ira, de mágoa, que aquele problema me trouxe. E eu tenho que perdoar com o coração. Não adianta nada eu dizer da boca para fora e continuar nutrindo sentimentos negativos em relação àquele que me ofendeu. Eu tenho que fazer com sinceridade. Essa é a verdadeira caridade. Agora nós vamos ler o item 18. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com a fraqueza dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos têm más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado,
a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessares de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez ele uma lei para todas as criaturas. Essa mensagem veio de Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Então a gente observa aqui que todas as mensagens falam uma coisa só. Vamos tirar a nossa trave do olho primeiro, do nosso olhar, para depois acusar o nosso irmão. É a verdadeira caridade que Jesus quer, que nós amemos aos nossos irmãos como a gente se ama e como a gente ama Deus. Todos eles se resumem numa coisa só. Não devemos julgar, não devemos condenar, não devemos apontar os defeitos, que são praticamente as mesmas coisas que nós fazemos. Que quando a gente critica alguém, a gente tem que fazer melhor que aquela pessoa. A gente tem que estar na frente daquela pessoa. Porque se a gente comete o mesmo erro que ela, então nós não podemos criticá-la. E Deus não castiga. Eles colocaram aqui que Deus castiga porque era necessário, na época, que se falasse em castigo, em punição. Porque até então, todo mundo enxergava Deus como um ser punitivo. Mas esse castigo é a justiça dele que será feita. Então, será feita para os nossos irmãos, será feita para mim também. Nós devemos agir com humildade, com benevolência e indulgência, para com os nossos defeitos, que somos imperfeitos, temos que reconhecer esses erros e melhorá-los, para poder termos condição de ajudar aquele que precisa, e não apontar os defeitos. Dizer, eu não erro, mas o meu irmão erra. Não, erro sim, cometo erros. Temos que reconhecer isso e melhorar para termos condições de ajudar aqueles que precisam. Essa era a mensagem que tínhamos para passar para vocês. Vamos refletir sobre tudo isso. Estamos passando por uma transição planetária, uma oportunidade de melhorarmos, de nos transformarmos, de nos ressignificarmos diante das nossas imperfeições, para a gente poder alcançar mundos melhores. E aqueles que erram ao nosso redor, pessoas de nossa família, nosso círculo social, vamos ter compaixão, misericórdia, perdão dessas ofensas. Essa é a verdadeira caridade que Jesus, nosso modelo e guia,
que tanto acreditamos e que seguimos quer que a gente faça. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a todos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e até uma próxima vez.